Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. No mês de maio, comemora-se o Dia das Mães. Mas além de darmos presentes e depoimentos lindos, como será que tem sido o tratamento de outras pessoas e da sociedade com as mulheres que possuem filhos? Será que os espaços estão adequados e receptivos? Será que as pessoas entendem ou buscam entender o que de fato esse momento significa na vida da mulher? No episódio de hoje, iremos falar sobre a exclusão das mães na sociedade, desde a falta de espaços adequados até os julgamentos constantes sobre receitas que devem, entre aspas, ser seguidas na maternidade. Para nos ajudar com esse papo, convidamos a Mariana Duarte, do projeto Aqui Cabe uma Criança. Oiê! E antes, como vocês já sabem, a gente tem o nosso espaço de recadinhos, a nossa própria publi. Gente, lembrem-se, se você já está aqui ou se você é nova por aqui, lembrem de seguir a gente, principalmente aqui no Spotify ou no YouTube. Isso ajuda bastante os algoritmos a entender que o programa é relevante, a compartilhar esse e outros episódios. E também quero lembrar vocês que a gente tem o Apoia-se, que é uma campanha de financiamento coletivo com R$ 10 por mês só. Vocês ajudam muito a gente a investir mais no podcast para que o programa cresça e alcance ainda mais mulheres. O link está na descrição, mas é apoia.se/podcast subversivas. Tendo dito isso, vamos para o episódio. Mari, muito bem-vinda, muito legal ter você aqui. Obrigada, gente. Eu adorei o convite. Estou muito feliz em falar sobre isso. E conta pra gente, fala sobre o seu projeto. A gente convidou você por causa do Aqui Cabe uma Criança. Eu não sei se isso é uma afirmação ou é uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. Então, Aqui Cabe uma Criança. E fala pra gente de onde que veio, né? Como que surgiu a ideia desse projeto, desse perfil no Instagram. O que cabe uma criança é uma provocação, na verdade, né? Da gente perguntar mesmo para os lugares, aqui cabe uma criança? Vocês estão preparados para receber famílias com crianças? Mas para falar como começou, eu precisaria voltar lá no começo da minha maternidade, que já tem mais de 9 anos, e toda a minha história, o meu contexto de vida, em ocupar os espaços, em vir do interior, né? Que é um lugar mais acolhedor com as crianças, para uma cidade grande, que é São Paulo, e que afasta as crianças do centro e dos espaços. Então, Aqui Cabe uma Criança é uma junção de toda a minha história de maternidade e de vida. Eu fui mãe muito nova. Eu descobri que eu estava grávida na semana que eu completei 22 anos. Então, eu já entrei na vida adulta sendo mãe, né? Não foi uma gravidez na adolescência, mas foi uma gravidez muito precoce, digamos assim. Então, muito jovem, ainda entendendo o meu espaço nessa vida adulta, nessa dinâmica, me vi com um bebê e percebi que os lugares não estavam preparados, as pessoas não estavam preparadas, que nós, como sociedade, não sabemos lidar com famílias que têm crianças, não sabemos lidar com as crianças, os espaços não fazem ideia do que as crianças precisam, das necessidades delas ou da necessidade da família dela. E aí eu fui nessa batalha, assim, com meu primeiro filho, com esse projeto meio que como um sonho, né? Querendo muito falar sobre isso, porque eu me sentia muito sozinha, via a mesma dificuldade de outras mães, meio sem força, assim, porque o primeiro filho é uma coisa muito doida. Então, era um sonho que eu tinha, uma vontade que eu tinha, mas estava na gaveta. E aí, quando eu engravidei do meu segundo, já muito mais madura, muito mais experiente, já sabendo os caminhos da maternidade e da sociedade com as mães, eu falei assim, não, agora é a hora, agora eu me sinto informado o suficiente, eu me sinto forte o suficiente para abrir esse caminho de vez e levar outras mães comigo e mostrar para o mundo que isso está errado, que não é legal.
Sim. E como que tem sido a recepção de outras mães? Porque eu imagino que deve ser um acalento ali, assim, né? Ver o seu projeto também. Então começou muito despretensioso. Eu comecei a sair com meus dois filhos e né, sozinha. E as outras mães foram vendo, mães que eu não conhecia, foram vendo e falando que elas também tinham vontade de ir num museu, tinham vontade de ir num bar, tinham vontade de sair com os filhos delas, mas elas não tinham coragem. E aí a gente foi juntando mães e uma mãe falando para outra mãe e virou uma grande rede e todas se sentem muito acolhidas porque a gente criou uma comunidade mesmo que se fortalece, porque uma coisa da maternidade é que ela realmente é muito solitária. E Uhum. não porque a gente simplesmente perde amigos, a gente perde, mas não só por isso, mas porque a gente realmente é excluída, né? Então, quando você vê outras mães com as mesmas vontades, passando pelo mesmo processo que você, te dá uma segurança e um conforto, né? Que nesse momento da chegada, principalmente no primeiro filho, você se sente meio perdida, né? Então, ter isso é algo incrível. E aí, no grupo, a gente tem uma comunidade online também, além dos encontros presenciais. Então, elas trocam muito, elas desabafam. E não só mais sobre os espaços públicos e privados, mas sobre coisas do dia a dia, sobre o relacionamento, sobre a rotina com o bebê, sobre dúvidas sobre o bebê, né? Eu e a Jana não somos mães, né? Então é muito legal trazer essa perspectiva, justamente porque a gente está do outro lado, né? Às vezes a gente quer entender mais até o que vocês passam no dia a dia, até para poder acolher. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? E aí me veio uma curiosidade. Quando você falou que falta coragem dessas mães também, né? Porque elas se sentem sozinhas. Por que que você acha que essa coragem é justamente essa falta de acolhimento nos espaços mesmo? É uma mistura de muitas coisas. Quando a gente não é mãe, ou porque a gente não tem o desejo, ou porque, mesmo que tenha um desejo, ainda é algo muito distante, porque a gente não vivenciou isso, a gente tem uma ideia completamente diferente, né? A maternidade, quando ela chega, você não está preparado para aquilo, nada, nenhuma experiência que você passe na vida, por mais profunda que seja, é comparado a receber um bebê ou uma criança, seja por gestação ou adoção, nada te prepara para isso, porque deixa de ser sobre você, passa a ser sobre um outro ser humano que é completamente dependente de você, e aí você se pega ali naquele momento despreparada, ninguém te deu um manual do que fazer com aquele ser humano, aí você tem que aprender sobre essa nova dinâmica sua, quem sou eu agora, que eu sou mãe, agora que eu sou responsável por essa pessoa, quem é essa pessoa, como é a nossa relação, e aí no meio de tudo isso que é muito intenso, você da porta de casa para fora, você encontra um mundo que não te recebe bem, né? Que não é acolhedor. Então, é como se tudo fosse muito sensível e muito maior, né? O barulho ao sair na rua é muito maior. Os carros são muito assustadores, tudo tem uma dimensão muito maior, porque agora você é responsável por um pequeno serzinho e tudo pode acontecer e você não sabe como que é, né? Porque a rua, o ambiente externo é um grande ambiente fora do controle ali e você está num momento muito frágil, muito delicado. Então, é uma mistura de duas coisas, né? Desse momento que você está tão delicado e do mundo externo que continua vivendo, né? As coisas continuam acontecendo e sem preparação nenhuma para receber você. Porque a chegada de um bebê para uma família não é a chegada de um bebê para a sociedade. A sociedade não recebe a gente assim como um grande evento, é só mais um bebê que nasceu. Eu imagino a sensação de vulnerabilidade, de impotência que deve ser sair com a criança, né? Sair com um bebê,
Não sei, acho que você vai poder dizer melhor se com o tempo fica mais fácil, se tem essa questão do hábito de você ir se fortalecendo também como mãe, mas eu imagino que principalmente no começo, e a gente já tem um certo tabu da mulher sair sozinha. A gente até gravou isso num outro episódio, a gente tem medo do julgamento. Para além de tudo isso que você trouxe, eu imagino que tenha também a questão da mulher saindo sozinha com um bebê. Que seja para ir até o parque, que seja para ir até um lugar próximo, sempre vai ter alguém comentando e julgando, e nossa, mas ela tá sentada na areia, ela não é muito nova, enfim, né? Comentários que eu tirei da minha cabeça, mas que você com certeza vai saber explicar melhor. Não, mas é exatamente assim, né? Fora todo o medo e o despreparo da cidade, tem também as pessoas que não estão preparadas, né? Então, tudo que você. No começo, realmente é muito difícil, e no primeiro filho é muito mais difícil, justamente porque as pessoas dão muito palpite, as pessoas se intrometem muito. Então, você sai de casa, nem que seja para ir no mercado, ou para ir no banco pagar uma conta. Não sei se as pessoas fazem isso hoje em dia, mas para fazer coisas do dia a dia, sabe? Para ir resolver burocracias. Mas você tinha que estar aqui com ele? Aqui é muito fechado, mas o ar-condicionado? Ai, mas não tá calor? Ai, ele é tão novinho, né? Pode sair na rua? Não é melhor colocar um casaquinho? Nossa, ele mama no peito ainda? Mas seu leite não é fraco? Vários comentários que a gente vai escutando e num momento tão frágil, uma coisinha muito pequena é uma coisa muito grande. E a gente não está preparado emocionalmente para lidar com isso. Sim. E eu entendo que um pouco do palpite e da aproximação das pessoas é nesse lugar também de tentar ajudar, de ver essa mãe com o bebê, mas a falta de tato e de convívio mesmo, né? E de entender que é um outro ser humano. E de tratar esse bebê como um outro ser humano também. Porque aí você sai na rua e são pessoas colocando a mão no bebê, colocando a mão na mão do bebê, colocando a mão na cabeça do bebê. É tudo muito assustador para uma mãe recém-parida, assim, ou recém-nascida. E as pessoas não. Mas eu entendo que uma boa parte é da vontade das pessoas ajudarem e mostrarem para aquela mãe que elas estão ali, mas uma parte é muita falta de noção também. Não Eu vem acho necessariamente de um lugar ruim, né? É, Eu acho curioso o que você falou antes, né, que não existe um manual para vocês, mães, seguirem, até porque cada criança tem um desenvolvimento diferente, né? Mas aí, quando a gente vai olhar para a sociedade, existem umas regras aí, que nem você falou, né? Que as pessoas tentam impor em vocês, mães, que na verdade, às vezes não funciona. Se funciona para um, não funciona para outro. Então, algumas regras são dadas, né, para as mães, e eu fico pensando, as mães que postam as crianças na internet, o quanto deve ser desafiador, porque você está passando por um monte de coisa e ainda tem os comentários na internet, porque você vai no mercado, sempre vai ter comentário, mas na internet parece que isso escala, né? Escalona muito, muito rápido, assim. eu acho que essa exposição dificulta exatamente nesse lugar, além do uso da imagem da criança, de expor a criança, nisso dos palpites serem ainda mais agressivos e ainda num lugar de maldade também, porque a pessoa na internet ela simplesmente esquece que é uma outra pessoa ali atrás daquela tela e fala absurdos que ela não teria coragem de falar na fila do mercado, né? E ler essas coisas num momento tão frágil deve ser muito difícil, assim. Num momento que você está procurando apoio. E eu acredito que aquela mãe está expondo aquele momento que ela está passando, procurando um acolhimento, um apoio, alguém que olhe e fale, é assim mesmo, tá tudo bem, né? Eu imagino que, sei lá, você chegou em casa com um bebê e ele não mama, ele só chora, ele não dorme, e você coloca isso na internet, na tentativa de encontrar outras mães que falem para você que é assim mesmo, o bebê chora, o bebê não mama no começo, dói, tem que ajustar a pega, tem que, né? E no
procurando esse acolhimento, você encontra muito julgamento, né? Muitas pessoas apontando, falando que você está fazendo errado, que você não tem leite, que tem que dar mamadeira, que tá chorando que você está dando colo, enfim, julgando várias coisas que elas não viram, né? Que elas Sim. estão por aquele recorte. É um assunto delicado. Imagino. E acho que isso com muitos casos, né? Mas a gente tem muita gente pensando no pessoal, né? No ao vivo, fora da internet. A gente tem muita gente querendo ajudar, dizendo o que fazer. Que nem os exemplos que você deu. Ai, põe um casaco, ai, faz isso, ai, faz aquilo. Muitas vezes até pessoas que nunca tiveram filhos, ao invés de perguntar: você tá precisando de ajuda? Quer que eu carrego a bolsa do bebê para você? Putz, não sei, o que que eu posso fazer para te ajudar? O bebê tá chorando. Meu, quer ir lá pro canto? Eu guardo o seu lugar na fila. Coisas assim, sabe? Que são muito mais simples, mas muito melhores do que você ficar dizendo para a mãe o que ela deveria estar fazendo. Sim, porque a gente não quer palpite da nossa maternidade, né? Então, se você chegar para mim e me oferecer um copo de água, vai ser muito mais válido e eu vou me sentir muito mais acolhida do que se você chegar para mim e falar para eu colocar o casaco no meu bebê. Ou falar que eu não deveria estar ali, Sim. né? Então, se você acha que eu não deveria estar ali, sei lá, uma maneira seria perguntar se eu não quero sentar para amamentar, para ficar mais confortável, em procurar outras maneiras, mas não colocar o seu julgamento em cima daquela atitude que eu tô tendo. Porque você não conhece a realidade daquela mãe, você não sabe por que que ela precisa estar ali. E às vezes é porque ela quer, né? Porque ela tá Sim. surtando dentro de casa com um recém-nascido ou com um bebê muito pequeno. E, cara, resolver burocracia no banco é um negócio, tipo, o auge do dia dela, entendeu? Você vai estragar esse momento? É uma sensação de estar de volta na vida adulta, né? Que não gira em torno da criança. Sim, eu preciso fazer coisas para além dessa maternidade, né? Eu preciso fazer coisas para além de ir no pediatra, de ir na peça infantil, desse mundo que colocam a gente depois da maternidade. Eu preciso me sentir adulta de novo. Eu preciso me sentir uma mulher que faz coisas que eu fazia antes. Uhum, sim. E você citou antes sobre exclusão, né? O quanto a sociedade exclui as mães. Você poderia citar para a gente alguns exemplos, né? Então, o mercado de trabalho, espaços públicos, como que vocês sentem essa exclusão? Ai, é que é tudo muito sutil, né? Fora tudo o que a gente já falou sobre, que a gente já falou, né, mas no geral sobre maternidade, a exclusão ela é muito sutil, né? É num convite que não chega para você. Um aniversário que vai ser à noite, e aí eu achei que fosse melhor não te chamar porque você tem um bebê. Ou numa festa de casamento que você é convidada, mas que não tem um trocador, não tem acessibilidade nenhuma, que não está preparado para te receber. Então a gente fala muito da exclusão do mercado, pouco ainda, mas é o que mais se fala. Da Uhum. exclusão do mercado de trabalho ou da sociedade, assim, no geral, de perder amigos, mas fala muito pouco sobre o sutil disso, né? O dia a dia, né? Sobre coisas pequenas, assim, que não dá para perceber, que você só percebe quando você está vivendo aquilo. Sim, sim. E aí você falou de lazer até, né? Como que você se sente nesses espaços, né? Então, sei lá, você vai no museu que você citou, então, num bar, então não vou chamar porque ela tem um filho, por exemplo, né? É, a ideia justamente da Cabe uma Criança é ir para esses lugares que não são destinados para crianças, que as pessoas não estão acostumadas a lidar com elas, né? Então a gente vai para muitas galerias culturais, assim, para exposições, para museu, a gente vai para bar. E o choque das pessoas ao ver um grupo de mães com bebês, assim, pra vocês terem ideia, uma vez a gente estava andando na Paulista, e nem eram tantas mães, assim, eram umas 6, eu acho, com os bebês no canguru, assim, no carregador. E um senhor pediu para tirar uma foto nossa. Na Paulista, entendeu? Tudo que você
puder imaginar, você vê na Paulista. Mas aquele senhor ficou chocado em ver mães com bebês ali. Como se tivesse para a exposição, né? Não, é. Como se a gente fosse um animal no zoológico, assim, né? Como se, meu Deus, elas saíram de casa. Elas Um existem, grupo de olha o que elas estão mães. ali. Que loucura, o que elas estão fazendo aqui? E aí, Gente, foi muito sem noção, né? Mas só para ter uma ideia de como as pessoas ficam chocadas em ver a gente, assim, então sempre causa um impacto muito grande, tipo, o que elas estão fazendo aqui? Fora o é. medo, né, de achar que a gente está indo lá para brigar, para querer o nosso espaço de qualquer jeito, a qualquer custo. Então, a gente sempre, principalmente quando a gente vai em grupo, assim, um grupo muito grande, a gente sempre é recebido com uma certa hostilidade, sabe? Com um certo, Jura? Em todo ou lugar. em todos os lugares. Teve um ou dois, assim, que eu posso citar, que foram muito acolhedores e receberam a gente muito bem. Mas a maioria é num lugar de, tipo, de cuidado, assim, de olhar e falar, ah, o que que elas querem aqui? Gente, são mães. A gente teve uma experiência semana passada em grupo. A gente foi em um museu aqui de São Paulo e a gente queria. Tinham mães que estavam saindo pela primeira vez com os bebês, tinham bebês de 2 meses ali, muito novinhos, e a gente queria que elas entrassem com a mochila do bebê, com a bolsa do bebê no museu. Porque dentro da bolsa de um bebê, para quem não tem um bebê, tá praticamente a casa inteira dele, assim. Tudo o que ele vai precisar nas próximas horas está ali, e ele precisa de muita coisa. Uhum. Então, a gente queria que essas mães que estavam saindo pela primeira vez, que estavam com o bebê, entrassem com a mochila, porque é um item essencial para aquele bebê estar ali, né? E aí, esse museu não deixou a gente entrar. Cheguei a conversar com o presidente no museu, rolou uma super questão, e o argumento dela foi: não, mas e se vocês roubarem obras de arte? Jura? Não pode entrar com mochila, porque se vocês colocarem, colocarem uma obra de arte na mochila e depois a seguradora, e não sei o quê, porque a gente deixou entrar. Então, assim, gente, é só um grupo de mães com bolsa de bebê. Eu vi que o post que você fez falando sobre isso e eu li a resposta do pessoal do museu e, gente, era melhor não ter se posicionado. É, Foi ridículo, assim, passaram um pano para eles mesmos sem assumir nada. É triste ver como a sociedade enche o saco da mulher, porque, não, você precisa ter filho. Você tem que ter filho. Como assim você não quer ter filho? Você já tá muito velha, você já tá ficando velha, precisa ter filho, vamos congelar seu óvulo, nananana. Até com questão da adoção, eu ainda acho que é uma coisa muito delicada, as mulheres que querem adotar, ao invés de passar pela gestação. E aí, quando a mulher passa por isso, ela se torna mãe, é completamente invisibilizada. Eu acho que eu contei num outro episódio que a gente fez sobre maternidade que eu fiquei possessa quando a minha irmã teve a minha sobrinha e eu fui visitá-la na maternidade. A enfermeira veio, no quarto, não lembro pra quê, mas o tempo inteiro a enfermeira tratou a minha irmã como, e a mamãe, como é que tá se sentindo? E a mamãe? E a mamãe? E eu, assim, né, me segurando, falando, não é sobre mim, eu vou ficar quieta, pensando, falando, mano, a mamãe tem nome. A mamãe ainda é uma mulher. A mamãe se chama Luana. Para de tratar ela até com uma certa infantilidade. E isso é a coisa mais normal, você sabe, né? Em escolas, a mãe não é a Mari, a Luana, a Bruna, é a mamãe. É a mamãe do fulano, a mamãe da fulana. E é para além disso, agora existe isso até de vocês não serem aceitas em grupo em uhum. lugares como um museu, como uma exposição na Paulista. Gente, sério, isso me deixou chocada. O senhorzinho querendo tirar foto como se fosse um evento absolutamente raro, sabe? E acho que isso mostra não só o problema que a gente como sociedade vive, mas que vocês sentem, óbvio, né, na pele, mas também o quão importante e o quão poderoso é
esse trabalho que você está fazendo. Tá causando incômodo, tá mostrando só o fato de um senhorzinho ter ficado chocado com um grupo de mães com seus bebês na Paulista. Eu acho que é algo muito potente causar esse incômodo, mas é claro que eu de fora não estou vivendo na pele o que é causar esse incômodo, que também, né, causa de volta esse incômodo para quem está passando, para quem está no grupo, né? É isso, a gente tem uma pressão muito maior para gestar mesmo e para passar por toda essa experiência de gestar e parir do que só pelo fato de ser mãe, né? Eu acho que uma mãe por via adotiva poderia falar com muito mais propriedade, mas ela é questionada muitas vezes sobre a sua maternidade, sobre o seu amor e sobre o laço que ela tem com essa criança, porque nós mulheres somos mesmo pressionadas a passar por isso, a seguir todo aquele script, né, da Sim, sim. monogamia e da família perfeita de ter um parceiro, noivar, casar, ter um filho, aí tem um filho, tem que ter outro filho, aí tem outro filho, aí três já é demais. Dá para não ter muito, que aí senão se vira parideira. É sempre, a gente nunca tá num lugar confortável. Sempre querem alguma coisa da gente e sempre e se a gente der ou se a gente não der o que a sociedade espera, a gente sempre vai ser julgada e sempre vão questionar, né, as nossas vontades e o que a gente. Então, a gente tem o bebê, passa por tudo isso, procura se encaixar nesses lugares e questionar esses lugares e tentar encontrar o nosso lugar nesse mundo, né? Depois de passar por todo esse processo de que falaram que era o nosso sonho, que venderam a gente como pra gente como ideal. Então a gente passa por tudo isso, aí chega o bebê, aí a gente fica aterrorizada porque, meu Deus, não é possível que eu sonhei com isso. Eu tô há 5 noites sem dormir. Como assim? Me venderam que era o amor da minha vida e que era mágico e se ele nasceu e eu não amo esse bebê ainda. Então tem várias questões da maternidade que não falam pra gente, né? Uhum. O amor não é instantâneo. E aí você já se choca com isso. Você passou a vida toda achando que você queria aquilo, que aquilo você seria a pessoa mais realizada do mundo, aí nasce e você está perdida. Tipo, não era isso. E agora? O que eu faço? E passar por tudo isso e ainda não ser acolhida e ter essa recusa dos lugares, né? Passar, chegar e não ser bem-vinda e escutar tudo que você escuta é muito difícil. Mas foi o que eu falei lá no começo de que essa era uma vontade minha desde quando eu tinha 22 anos, no meu primeiro filho, de chegar nos lugares, de mostrar as coisas para as pessoas que elas precisam aceitar essa criança, que elas precisam acolher, que a gente também faz parte da sociedade. Mas eu não tinha força, porque sim, é muito difícil. Fazer esse movimento e abrir esses caminhos é muito doloroso, porque escancara, né? Escancara que você não é bem recebida. Escancara que aquele lugar não é para você, não foi pensado para você. Mas eu, Mariana, hoje, mãe de 2 filhos, já muito mais fortalecida, passei por um processo muito intenso também na minha primeira maternidade, que me fez estar preparada agora para chegar num museu que vai falar que a gente não pode entrar com a bolsa do bebê, ou que a gente não pode amamentar lá dentro, ou que a gente vai roubar a escultura. Eu estou muito mais preparada e fortalecida para argumentar com esse espaço, para brigar pelo meu espaço, pelo espaço dessas mães. Então, hoje, muitas mães que estão comigo são mães de primeira viagem, muitas são mais novas, estão se descobrindo ainda, né? Estão passando por isso que eu já passei. Então, eu me sinto muito fortalecida para fazer isso. Essa experiência que a gente teve nesse museu na semana passada não me afetou em nada. Passei por isso muito mais forte, muito mais experiente, assim, muito mais decidida de que eu estou fazendo
tem sentido, de que precisa ser feito. Mas se eu tivesse passado por isso há 5 anos atrás, com um filho pequeno, no auge do puerpério, com todas as... Eu provavelmente teria falado assim, eu acho que não faz sentido. Acho que eu tô louca, né? Teria deixado de sair, né? É, Até porque dá para entender também, né, quando a pessoa deixa de sair, porque você falou que você precisa estar muito forte para você aguentar isso, né? Aguentar você entender que você não é aceita naquele lugar, você ter que lidar com todo esse processo também, não deve ser fácil, né? não, não é fácil. E é aí que ela vai se isolando, né? Nesse convite que não chega, nesse lugar que não é acolhedor, e aí todas as inseguranças que ela já tem por estar com esse bebê, que o lugar mais seguro acaba sendo dentro de casa. Sim. E aí a gente se isola da sociedade, se isola do convívio, esquece quem a gente é, fica ali imersa naquele ambiente de amamentação, pijama, rotina de sono, rotina de banho, rotina de todas relacionadas ao bebê, esquece quem a gente é, vai se perdendo e a nossa casa se transforma num grande quarto escuro. A gente não sabe mais qual o caminho, como que faz para sair daqui, né? E vai precisar de uma mão para puxar a gente e falar, olha, a luz é por aqui, vem aqui, vamos descobrir de novo quem é você, vamos redescobrir, né? Vamos ver quem é essa pessoa que agora é mãe. Vamos ver do que você gosta agora, vamos descobrir novas coisas. E geralmente é uma mãe que faz isso com outra mãe, porque já passou e já teve outra mãe que deu a mão para ela, e as mães vão se fortalecendo e criando uma grande rede, porque a gente vai ficando ali imersa naquele mundo. Sim. Eu até ia te perguntar quem que te fortaleceu e se teve alguém, né? O que que te fortaleceu? É, como eu disse, eu fui mãe muito jovem. E eu conhecia poucas mães, assim, as que eu conheci eram mais velhas, né? Então, na minha gravidez do primeiro filho, eu precisei me aprofundar muito em tudo. E aí, desde o positivo, assim, eu fui estudar sobre parto, aí eu fui estudar sobre amamentação, e aí teve o parto e a amamentação, aí eu fui estudar sobre introdução alimentar, e aí disciplina positiva, e fiz curso de doula, e fiz curso de consultora de amamentação, e fui estudar sobre comunicação não violenta, e fui me aprofundando em muitos assuntos que rodeiam, assim, a maternidade, para me fortalecer no teórico, pelo menos. Porque na prática e no emocional ali, eu estava muito imersa e muito tentando entender o que estava acontecendo. Então, eu fui me fortalecer na teoria. Eu estudei muito, assim, até acho que os 5 primeiros anos do meu filho, eu entrava em um curso atrás do outro sobre algo relacionado à maternidade ou que tivesse ali alguma ligação, não tão direta. Então, foi isso que me fortaleceu e que me deu base para eu aguentar e para eu poder questionar e para eu poder argumentar com as pessoas também. Quando alguém chegasse e falasse assim, nossa, mas você está amamentando até os 2 anos, eu tinha embasamento para falar por que que eu estava amamentando, entendeu? É, então, eu fui por esse caminho que eu não considero saudável, eu acho que a gente não teria que fazer uma mini faculdade, um mini TCC, para ter um filho, deveria ser muito mais leve, mas ainda é muito difícil para gente. Sim. E qual, assim, nesse sentido, além da experiência, né, claro, qual que você considera que foram qual que você considera que foram as diferenças mais importantes entre o primeiro e o segundo filho? Para o segundo, você tinha mais rede de apoio, você tinha pessoas mais próximas a você? Não, no segundo eu tinha a experiência de uma primeira maternidade. E isso é uma coisa que nada vai ensinar. Não importa quantos cursos sobre amamentação, sobre partos, sobre doulagem, sobre
consultoria, não me importa nada que eu faça relacionada à maternidade e à infância, vai me dar o embasamento que viver uma maternidade me dá, né? Então, já ser mãe, já ter passado, ter mergulhado nesse lugar muito profundo que é o puerpério, ter saído, me deu muita força para mergulhar agora muito mais tranquila. O que eu costumo falar para as mães que estão na nossa comunidade, do que cabe uma criança, é que o primeiro puerpério, o primeiro filho, pelo menos para mim, e o que eu vejo de algumas outras mães com mais de um filho, é que o primeiro é um mergulho muito profundo, num mar muito bravo, assim, e você não sabe nadar, você mergulha naquele mar bravo, com muitas ondas, e você se afoga. Você tenta sempre colocar uma mão para cima, pedindo para alguém te socorrer, mas vem uma onda e te engole, e você tá ali, tentando chegar na areia. Uma hora, depois de muito tentar, você chega, mas isso demora anos, né? O mar vai ficando cada vez mais calmo, mas demora. No segundo filho, é um mar muito tranquilo, porque você já sabe nadar, você já conhece aquele mar, então você desbrava ele com muito mais tranquilidade. Então, no meu segundo filho, eu consigo aproveitar muito mais ele, aproveitar Uhum. muito mais a maternidade, me conhecer muito melhor, assim, saber os momentos que eu tô passando por um puerpério mais difícil, ou saber os momentos que estão mais leves, saber pedir ajuda, saber que nem tudo é sobre mim, que eu não preciso dar conta de tudo, saber demandar, delegar algumas coisas para o pai, ou pedir ajuda para outras coisas que com o primeiro eu não sabia. Eu achava que tudo precisava ser eu. Pra vocês terem ideia, no meu primeiro filho, eu fazia os brinquedos dele, com feltro, com tudo, tudo. A comida dele, eu passava horas fazendo, era tudo o mais natural possível. Os brinquedos dele eu Ah, e fazia. você já estava estudando também, né? Sim. Sim. Então, tudo ali era um processo muito intenso de teoria e prática, assim, vivendo as duas coisas ao mesmo tempo e colocando em aquela maternidade perfeita e tudo que querem da gente. E eu tava ali fazendo um checklist. No segundo, eu consigo, gente, calma, entendeu? Ele pode brincar com outras coisas. Tudo bem se um dia ele comer só um legumes cozido e amanhã vai ter todas as cores no prato de novo. É muito mais leve, assim, você vai entendendo, né? E aí a gente fala aqui no podcast, de maneira geral, bastante sobre a invisibilidade da mulher, né? E aí, quando essa mulher é mãe, isso também continua acontecendo. E a gente já falou também sobre o trabalho do cuidado em algum momento aqui, né? A gente falou sobre o trabalho doméstico, inclusive, quanto ele é invisibilizado também. E aí, hoje a gente queria trazer um pouquinho do trabalho do cuidado, né? Porque eu acho que a mãe é colocada muito nesse lugar, né? De tipo, essa é a pessoa responsável por fazer tudo. E ainda, além de cuidar da criança, você ainda tem a casa, né? Porque Uhum. eu acho que muitas pessoas que não têm uma visão tão feminista acham que isso já passou, que tá lá atrás. Mas não, a mulher ainda é colocada nesse lugar. Esse papel ainda é dado à mulher, né? E aí depois, beleza, tive o filho, volta a ser invisibilizada, né? Então, como que você vê essa questão do trabalho do cuidado? Até para quem é feminista, é um grande choque quando nasce um bebê e você vê que você acha que você é a que sabe tudo sobre ele. Você acha que é só com você que ele vai se acalmar. Você acha que é você que tem que lavar a roupa dele no tanque, porque senão ele vai ter uma alergia na pele. São coisas muito pequenas que caem tudo na mãe. E por mais que você tenha todas as informações possíveis, por mais que você saiba, por mais que você já tenha brigado tanto por tantos espaços, né? Tanto dentro da sua casa, se você tiver uma relação hétero,
e você já brigou com aquele homem para dividir as tarefas, e sei lá, hoje no mundo ideal tá 80-20 para cada, vamos supor. Nunca vai estar 50-50, mas você tá naquela relação heterossexual, você brigou com aquele homem para dividir as coisas, então tá num modelo mais ou menos. No mercado de trabalho, você tem um cargo ok, você tem um salário justo, e está trabalhando com outros homens, e encontrou o seu espaço, e aí chega o bebê, de repente é você. Você que tem que estar ali o tempo todo para amamentar, para dar banho, para fazer dormir, ele só se acalma com você. Não é verdade, mas foi o que ensinaram pra gente, e é muito difícil dizer que não é. Porque é meio que instintivo. Não, não acredito no instinto materno, mas é que é tudo tão sensível ali que você acaba acreditando. Se ele acabou de sair de mim, faz sentido que ele só queira meu colo. Então, se ele chorar com o pai, eu vou pegar, porque comigo ele se acalma. E aí você fica nesse cuidado intensivo e dando conta de cuidar da casa, de cuidar da comida, de fazer com que todas as outras coisas funcionem e ainda cuidando desse bebê. Eu já tô E exausta. não, Uhum, porque imagina que você não dorme, né? Porque o bebê acorda, sei lá, vamos sim. supor que ele acorde de 2 em 2 horas para mamar à noite. Então você acorda de 2 em 2 horas, aí 6 horas da manhã ele já tá lá lindo, sorridente, querendo começar o dia. E aí você entra na rotina doida de bebê, e aí a casa. Gente, é humanamente impossível. É Não tem impossível, como. sim. Não tem como. Mas eu acho que a gente já está num caminho das mulheres olharem para isso e falar. Até as que não são feministas, até as que acham que precisam dar conta de tudo isso, elas já estão entendendo que não dá. É impossível. Dentro Sim, do que cabe uma criança mesmo, a gente tem muitas mães que são mais conservadoras, que acreditam realmente nesse papel de ficar em casa e de cuidar da casa, de cuidar do bebê, que é uma responsabilidade delas, até elas já estão chegando que não tem como. É uma conta que não fecha. Elas não sim. conseguem cuidar de tudo. Sim. Então, Eu, quando a gente vai para os espaços fora de casa, quando a gente propõe de sair com o bebê, é um pouco também para mostrar que se você está excluindo uma criança, você está excluindo uma mulher. Não necessariamente a mãe dele, mas necessariamente uma mulher. sim, Porque o cuidado ainda é voltado para a mulher. Então, se você não recebe uma criança, você não recebe uma mãe. Pode ser a mãe dessa criança, pode ser a mãe da mãe dessa criança, mas é uma mulher. E aí é, é isso que a gente está tentando mostrar. O Aficar uma criança é justamente para receber as crianças e receber essas mulheres que estão por trás dessas crianças. sim, eu imagino. Eu acho que para além disso, né, do que você falou da mãe se entender como responsável por tudo, né, principalmente na primeira gestação, já tem todo o peso de que é muito confortável para as outras pessoas, principalmente no caso do pai, do parceiro, enfim, de fortalecer esse papel. Não, ela tá querendo cuidar, ele começou a chorar comigo, tô. Com você ele para. E aí não existe todo esse treino do pai se desenvolver também, do cara, do parceiro, enfim. É, tem aquele provérbio que é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? Que acho que é um provérbio africano. E é isso, porque a mãe continua sendo uma pessoa cheia de limitações e cansaço e tudo mais, tem a própria vida para cuidar e ainda assume tudo isso, né? Não deveria ser a responsabilidade de uma única pessoa, que seja duas pessoas, né? O quão importante é ter essa rede de apoio. Mas uma rede de apoio que não seja só o desabafo, que já é muito importante. Eu acho que foi num comentário do seu perfil que eu li
uma mulher falando que as pessoas não levam em consideração que as crianças que estão sendo excluídas desse espaço, e por consequência a mãe, né, serão os adultos do futuro. São eles que vão trabalhar, são eles que vão cuidar, são eles que vão fazer a economia girar, né? Não são, tipo, hoje você vai falar, uma criança, é só mais um bebê, é só mais uma criança, é só mais um ser que está me incomodando, que está fazendo barulho, que está fazendo bagunça. Mas ninguém leva em consideração a importância dessa criança se desenvolver logo do começo, dessa mãe estar lá trabalhando na educação dessa criança que vai crescer e vai ser responsável pelo mundo também, né? Tem todo esse papel de que também a gente também não aprende a levar em consideração que você gerir, gestar e parir uma criança não é só sobre ter um filho, é sobre educar e cuidar de outro ser humano, que eu acho que é uma parte igualmente tão desafiadora, né? É sobre criar um ser humano, né? E dá para a gente colocar toda a responsabilidade de uma outra pessoa em uma pessoa só, pensando em necessidades básicas de saúde, alimentação, educação, lazer. Tem como a gente responsabilizar uma pessoa só por tudo isso, por dedicar tudo isso a outra pessoa? Eu já acho muito doido que a gente compartilhe isso só entre duas pessoas. Que sejam duas mães, dois pais, um pai e uma mãe. Mas isso deveria realmente ser uma responsabilidade social. Se essas crianças precisam comer, é só uma pessoa que alimenta. Se essas crianças precisam ter as necessidades de saúde, de educação supridas, é só uma pessoa que estuda com elas, que mostra o que é o certo, que mostra o que é o errado, que educa, que mostra qual caminho seguir. Não se a gente pensasse mais no coletivo, a gente criaria pessoas tão incríveis. Porque, assim, é só o que eu acho certo, então, que eu passo para essa criança. E, assim, eu sou uma mãe exausta. Eu estou fazendo o possível, né? A alimentação dela não vai ser a melhor do mundo, porque eu estou fazendo o que dá no meio de todas as outras demandas. Se a gente compartilhasse o cuidado com essa criança, gente, seria incrível, assim, muito mais fácil para todo mundo como sociedade. E quando eu falo que as pessoas são responsáveis por todas as crianças, todo mundo me olha meio torto, assim. Porque é uma coisa que eu sempre brigo desde muito tempo, é que a gente não pode falar que a gente não gosta de criança. A gente não pode falar que a gente não quer conviver com criança. Porque criança é um ser humano. Se a gente convive em sociedade, automaticamente a gente deveria estar apto a se responsabilizar por essa criança que está convivendo na sociedade com a gente, a proteger a criança que está vivendo com a gente. Porque é isso que a gente faz com todo mundo. Se a gente vê uma mulher apanhando na rua, a gente liga para a polícia, no mínimo. A gente não passa por aquilo. E tudo bem, quer dizer, tem pessoas que passam, né? Mas Não pessoas deveria. sensatas, Sim, né? não A gente não deveria. deveria. A gente não passa por aquilo e fala, isso é uma briga de casal. Não, a gente fica chocado e a gente liga para a polícia, ou a gente interfere, a gente faz alguma coisa e leva isso com a gente, esse incômodo, porque não é normal, é uma agressão. Mas se a gente vê uma criança apanhando na rua, ela tá educando. Não, mas eu não Fazendo vou me meter, birra. eu não vou me meter no jeito que ela tá educando o filho dela, né? Mas também fica se jogando no chão. Vai saber o que essa criança fez. A gente não tem esse cuidado coletivo com a criança. Sim. A gente tem que olhar para todas as crianças e a gente não olha, a gente olha só para a nossa. E se a gente não tem, a gente não olha para nenhum. Eu acho que é uma discussão bastante importante e bem complexa, né? Justamente quando a gente fala de família, porque eu faço psicologia e na sala a gente sempre está falando da importância do ambiente, né? Então, é isso. A família que educa, a família que assim, a família é responsável por tudo. Será mesmo? Será que esse ambiente, né, também não gera traumas, gera coisas boas? Então, você muda também pelo ambiente. Então, isso que você está trazendo, acho que é muito importante, inclusive, falta aí para um episódio da gente falar sobre a importância, sim, da família, mas também do ambiente. Porque esse ambiente constrói ou destrói essa criança.
E aí, se você está falando, ah, que a responsabilidade é toda da família, mas e a sociedade, né? O que que ela está fazendo com essa criança? E a escola? Qual que é a importância da escola no desenvolvimento dessa criança? Então, eu acho que é uma discussão bem importante, assim, quando a gente está falando de crianças, né? Mães, família, enfim. Quando a gente pensa que a criança é o futuro do mundo, a gente fala isso num lugar muito genérico, né? Muito tipo, ai, porque elas vão crescer e elas são o futuro, porque elas vão trabalhar. Mas a gente não pensa no que a gente está construindo, né? A gente não pensa que esse futuro é todo o futuro. Não é só os nossos futuros políticos ou os nossos futuros trabalhadores, ou são todas as pessoas do mundo. A gente está educando todas as pessoas do mundo. E aí, se a gente exclui, por exemplo, uma criança do museu, e a gente espera que ela tenha, sei lá, 18, 16 anos para ter acesso à arte, quem que eu estou educando? Aí, quando a criança tiver 16 anos, quando ela for um adolescente, eu vou querer inserir, sei lá, vou querer falar sobre obras de arte com ela, sobre pintores, sobre música clássica, sobre... Se a gente exclui a criança das coisas básicas do nosso dia a dia, que adulto que eu estou criando? É até para desenvolvimento, né? Então, acesso à Sim, cultura. Então, essa criança tem um livro logo cedo para começar a ler. Então, olha como isso é social, né? Se a gente não tem acesso a livros na escola, por exemplo. Essa criança, ela poderia já estar aprendendo a ler e às vezes isso é deixado para depois, né? Por uma série de motivos. Então, olha como é importante, né? Dar atenção a essa criança também. É, eu acho que a gente ainda não virou, a gente como sociedade ainda não virou essa chave de olhar para a infância com a importância que a infância tem, Sim. que ela é determinante para a formação daquele ser humano e que se a gente cuidar dessa primeira infância, a gente vai estar cuidando de todo o resto. Sim. E aí, a gente comentou um pouquinho o quanto socialmente é importante para a criança, né? E aí, a gente queria comentar também para as mães o quanto projetos de políticas públicas e tal são importantes para a mãe também, para que ela se sinta vista, né? É, quando a gente fala de cuidar da criança, se a gente está cuidando da criança, a gente automaticamente está cuidando dessa mãe que cuida da criança, né? Se a gente pensa em lugares mais acolhedores para essa criança, a gente já está aliviando ali a sobrecarga daquela mãe Verdade. de ir ficar repensando onde ela vai, o que ela tem que fazer, levar tudo o que envolve sair com uma criança. Então, quando a gente pensa em creches, ou a gente pensa em licença maternidade, a gente pensa em políticas voltadas para a mãe, a gente está pensando num todo, né? Então, se a gente pensa na creche, um exemplo que eu dei, que é para receber essa criança, que é para essa mãe conseguir voltar ao mercado de trabalho, a gente já está, de alguma forma, olhando para essa mãe. É muito difícil separar nesse começo da vida a mãe da criança, né? A gente uhum, precisa realmente olhar como um todo, assim. Olhar onde eu facilito, o que eu posso fazer para essa mãe ter mais tempo e para essa mãe ser menos sobrecarregada, para ela voltar a ser uma pessoa na sociedade, para ela voltar a ser vista como uma pessoa, como uma pessoa adulta, produtiva e que gosta de viver, se divertir, trabalhar e fazer coisas. e tem, bom, tem vários pontos, né, que acho que precisam ser melhorados, mas que ainda a gente surge, né, como debate hoje, a própria questão da licença paternidade, né, que hoje, até onde eu saiba, ainda são de 5 dias, e precisa, puta, cara, 5 dias para uma mãe que acabou de sair do hospital, às vezes nem isso, né, se passa por um parto mais complexo, o que são 5 dias de teu parceiro em casa, dando essa atenção. A gente precisa, acho que tem alguns países que estão estendendo também para 4 meses, 5 meses, o mesmo tempo da licença maternidade.
Eu fico pensando também se os homens estão preparados para assumir todo esse tempo. Não que tenha que depender deles estarem preparados ou não, mas enfim, é só uma coisa que me vem. E de como a gente falha até com os cuidados antes, né? Quantas políticas públicas a gente tem com cuidado do pré-natal, de ajudar as mães, não basta incentivar, olha, vai lá no posto, na clínica, fazer o pré-natal. Mas existem lugares realmente acessíveis e disponíveis que estão prontos e aptos para cuidar dessa mulher, para cuidar dessa mãe, sem o julgamento, só com o acolhimento para que ela esteja confortável. Eu acho que ainda não é todo lugar, né? Não é. E se a gente pensar na licença maternidade ou na licença paternidade, tem algumas empresas hoje que estendem um pouco a licença paternidade a 20, 30 dias e os pais conseguem ficar um mês, por exemplo, o que é muito pouco. A licença maternidade de 4 meses já é muito pouco. Eu acho que se a gente pensasse numa licença onde os dois conseguissem ficar um tempo, ou se revezar, ou decidir quem ia estar nesse cuidado, ajudaria todas as mulheres no mercado de trabalho. A gente não teria que responder aquela perguntinha de, mas você pretende ter filho? Né? Ou de não ser contratada porque você é uma pessoa que pode engravidar. Sim, E aí tem que pagar licença maternidade, tem que ficar afastada. Então, se os homens passassem por isso também, de além de ajudar no cuidado da família, né, de participar do cuidado daquela família, daquela construção, resolveria o outro lado, né, do mercado de trabalho. Porque ninguém vai deixar de contratar homem porque eles têm licença paternidade de 4 meses, entendeu? É, mas tem que ser do interesse dos homens, né? é. Eles precisam fazer essa movimentação. As mulheres estão aqui pedindo, né? Todas as mães que eu conheço querem que o pai participe mais e fique mais, que se envolva mais com os cuidados. Mas esse pai tem que querer. E a paternidade ainda é uma escolha. Sim. Infelizmente, ainda desde criança a gente aprende, né? O menino é educado para carreira, para esporte, para explorar o mundo. A menina é educada para casa. Os brinquedos mostram muito isso. Todo o peso da sociedade sobre ser mãe, né? Sim, e é algo muito enraizado já e que todo mundo dá espaço para esse pai, né? Ele não é julgado se ele fizer a escolha de não ser pai do filho que ele teve. Porque o pai pode ir embora se ficar muito difícil para ele. Porque afinal ele tem É, mãe, né? A criança tem É, mãe. tá lá. Então, ainda é uma escolha e é difícil a gente pensar em políticas públicas, a gente pensar na sobrecarga materna, a gente pensar na maternidade como um todo, se a paternidade ainda é uma escolha. sim. Até porque muitas vezes quem aprova essas leis são homens, né? Então, a importância aí da gente votar, né, gente, com consciência, que é isso, né? Tem tantas camadas, né, Mari? Tantas camadas sobre isso. E aí, paremos para coisas práticas também, para a nossa vida, nós que não somos mães. O que que nós podemos, que a gente precisa fazer para facilitar o dia a dia de vocês? Porque eu acho que no fim é isso, né? O dia a dia que pega, né? Pensando em coisas práticas, e aí falando por mim, né? E coisas no pequeno, assim, de amigas de vocês que são mães, ou de parentes, de pessoas próximas. Gente, sei lá, sabe? Se ela chamar você para ir na casa dela, lavar uma louça, ou chamar essa mãe para ir tomar um café, e aí receber ela e essa criança para tomar um café, seja na sua casa, ou seja em um lugar, numa cafeteria, que você pergunte se ela está se sentindo bem, se ela quer ajuda com essa criança, se você pode segurar a criança um pouco para ela tomar esse café com calma, para ela comer com calma. Convida ela para fazer coisas
para além da maternidade. Então, Uhum. esteja aberta para, desde aí num parque com a criança, ou para ir numa festa, mas proponha coisas e escuta o que ela quer também. E se ela quer ou não fazer isso com o filho, porque às vezes tudo que ela quer é sair sem essa criança, né? Sim. Ela não é uma só com esse bebê. Então, às vezes, ela precisa desse momento. E como que faz? E criar um laço com a criança, né? Eu não acho que todo mundo é obrigado a gostar de toda criança. Crianças são seres humanos e a gente tem afinidades com alguns seres humanos, com outros não. Mas se é o filho da sua amiga, se é filho da sua amiga, se esforça para conhecer essa criança, para saber do que ela gosta, para conversar com ela e tratar ela igual um ser humano. Igual você está fazendo uma nova amizade, como que você faz uma amizade com essa criança que é filha de um amigo seu? A gente precisa ter empatia, né? Aprender a recriar, não é recriar, mas acho que é entender que a sua amiga ainda é sua amiga, a sua tia, a sua mãe, a sua irmã, enfim, a sua prima, ainda é aquela pessoa, só que não é mais aquela pessoa. Ela tá num momento diferente, ela tá numa fase diferente. Não quer dizer que a relação precisa terminar, não deveria terminar. É entender quem é essa nova mulher dentro desse novo papel e incluir a criança, né? Sim, é. Acho que não vou dizer por todas, mas a maioria das mães que eu conheço, assim, que eu converso, é justamente isso de não saber se aquela pessoa que não tem filho se vai receber tão bem assim o meu filho e se vai entender esse momento da vida que eu tô. Às vezes, tudo que a sua amiga, que é mãe, quer é saber como está a sua vida amorosa com seus 1000 contatinhos ou 100 contatinhos, como está o fracasso da sua vida amorosa. Você conta Aham, qualquer coisa para ela que não seja relacionado a uma criança. Trata ela como a adulta que ela é. Ela ainda é sua amiga. Mas assim, sim. você tem que estar muito mais sensível para perceber se ela está envolvida ali ou não e até tomar um certo cuidado para ver o momento que ela está. Porque muitas mães passam por uma solidão muito grande sem conseguir falar e sem conseguir expressar. A gente tem que estar muito atento para notar. Sim. É. E aí eu acho que para finalizar, eu acho que ouvir, né? Ouvir essa mãe, né? Ver o que ela tem a dizer. E uma vez eu dei uma bola fora numa. Nossa, gente. Eu fui. Tava brincando com a criança e tal, a gente estava numa festa. E aí eu dei um brigadeiro para a criança, sem perguntar para a mãe se podia, né? Ele come doce. Então, eu acho que é como você falou, são coisas tão pequenas que às vezes a gente que não é mãe, a gente nem para pensar. Pensa, né? Então, eu Mas acho que assim, talvez melhorar essa comunicação com a mãe também, né? a gente volta naquilo de que a sociedade não está preparada para lidar com criança. Então, quem não é mãe, a criança está tão fora da nossa sociedade, do nosso convívio, que a gente não faz ideia que, por exemplo, criança não come açúcar, a maioria, ou não deveria, ou tem alergia, né? A gente não está dentro do mundo infantil, a gente não está inserido, né, na vida dessas crianças, assim, e no geral, não só da criança de algum conhecido nosso, estou dizendo tipo, de todas as crianças. Sim, A gente não sabe se sobre a amamentação, sobre a alimentação, sobre os cuidados com a criança. A gente não, porque não é da nossa rotina. A gente não está acostumado. É aquilo, né? A gente está na nossa bolha. Tanto é que Aham. quando isso aconteceu, deu um baque, porque eu falei, nossa, é verdade. Tipo assim, ela pode realmente não comer doce. Então, assim, é furar um pouco a nossa bolha e primeiro perguntar para a mãe, né, para entender melhor, porque a gente realmente não entende. Não, e a gente só vai entender convivendo com criança. E passando por situações meio desafiadoras e meio constrangedoras, mas convivendo com crianças e com mães para saber um pouquinho ali da vivência delas, até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, Sim, né? Isso é uma coisa.
é uma situação que, por exemplo, eu não passaria porque eu estou muito inserida no mundo infantil. Eu sei que tipo, meus filhos comeram açúcar só depois dos 2 anos. Então, eu, como mãe, não ofereceria açúcar para uma outra pessoa. Mas como que uma pessoa que não é mãe sabe dessa informação? O que a gente precisa fazer para trazer essas pessoas para o cuidado? Sim. E não só mulheres, mas para trazer os homens, principalmente, porque mulher cuida, Sim, né? Sendo mãe ou sim. não, a gente tem esse olhar do cuidado. Como a gente traz todo mundo. Sim. Ai, uma aula, né, amores? Uma aula, né? Sempre, sempre. Acho que é isso, né? A gente tem muito como aprender, muito como melhorar como sociedade. A gente tem alguns poucos ouvintes homens, não sei se eles estarão presentes nesse episódio, mas se estiverem, então já deixamos o recado, né? Já deu para aprender bastante coisa, espero. Mari, fala mais, então faça o jabá do Aqui Cabe uma Criança. O Aqui Cabe uma Criança é um projeto que está começando ainda. A gente está juntando mães, principalmente no porpério, mas com crianças de todas as idades. Na verdade, a gente abriu para famílias, dentro da nossa comunidade, tem um grupo de pais, justamente para trazer eles para esse olhar do cuidado e de inserir a criança na sociedade também é uma responsabilidade deles. Então, a gente faz encontros semanais, né, em museus, em galerias de arte em São Paulo. Eventualmente, em bares, a gente sai também para fazer outras coisas que não são relacionadas às crianças, ao mundo infantil, como uma peça infantil ou um espaço de brincar, algo assim. A gente faz, leva a criança para viver o nosso mundo também, né? Para a gente sair desse mundo da criança. Então, a gente tem o Cabe uma Criança, que é um perfil no Instagram, que está fazendo eventos. A gente vai ter um evento de Dia das Mães, que já fica o convite. Então, no dia 11, a gente vai fazer um evento com nutricionista infantil, disciplina positiva, vai ter yoga para mãe e para bebê, vai ter uma roda com uma terapeuta também para falar sobre maternidade, sobre o puerpério. Que Quem quiser legal. saber todas as informações, onde vai ser, o horário, a programação, eu vou postar tudo no perfil do Instagram. É só acompanhar. É meio difícil a comunicação, porque eu sou uma mãe de dois, fazendo tudo isso, mas funciona. E aí, se vocês tiverem algum ouvinte que é mãe, saiba que ela é super bem-vinda. A nossa comunidade é enorme, muito acolhedora. E se nossas ouvintes que não são mães, mas conhecem mães, manda o link, né? Todas as informações vai estar na nossa descrição. Acompanhe no Mandem para Instagram de elas, qualquer acompanhem. jeito, porque já é uma maneira de se ficar inserida nesse mundo. Sim. Não dá para participar da comunidade, os encontros até dá, se quiser ir como um apoio, ajudar, mas é legal, porque no Instagram a gente sempre tem discussões sobre espaços, sobre vivências, então é legal acompanhar, se não tem filho, também para saber como tá. Uhum. Sim, com certeza. Muito Ai, Mari, bom. muito obrigada. Obrigada por ter tirado um tempo para participar, que eu sei que a agenda deve ser complexa. Foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer meu também, Minas, eu agradeço demais, estou ansiosa para ouvir e espero que a gente consiga chegar em mais pessoas que não lidam com crianças. Sim, com Parabéns certeza. pelo trabalho, pelo projeto. E muito obrigada para quem ouviu até aqui. Muito obrigada. E não esqueçam de seguir aqui no Spotify, de apoiar o nosso trabalho. Enfim, estejam presentes também, porque tem muita coisa boa vindo aí. Com certeza. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Um Obrigada, beijo. gente. Beijo.